O nosso canal abre alas para a cultura, para a arte, para o entretenimento e principalmente para a leitura. Estou aqui ao meu lado com o Guilherme Rocha, escritor, jornalista e que vai contar um pouco da sua jornada literária aqui no canal. Vem comigo porque o vídeo está começando. Olá meus queridos, que alegria estar mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Sempre eu trago novidades para você que nos assiste aos domingos, no horário das 5 da tarde. Então se você não é inscrito no canal, eu já lhe convido. Se inscreva no canal para você sempre ver as novidades que a gente lançar aqui no YouTube. E hoje um papo muito legal com uma pessoa para mim muito querida, que inclusive já tive a alegria de trabalhar junto com ele na rádio. E ele está se lançando no mercado literário e eu tenho o prazer, o orgulho de acolher aqui no nosso momento Guilherme Rocha, escritor, estudante de jornalismo, que a gente vai conhecê-lo agora aqui no canal. Guilherme, seja muito bem-vindo a esse momento. Eu é quem agradeço, Thiago, o convite. Foi realmente uma alegria saber que você me queria aqui, uma alegria ter podido trabalhar com você tanto tempo, então não tinha como negar esse convite e ainda mais com essa temática tão interessante, tão importante, que é a leitura, que é a literatura, que é a escrita. Eu não poderia deixar de começar esse momento, Guilherme, sem você se apresentar, né? Então, quem é Guilherme Rocha? Eu sou Guilherme Rocha, tenho 30 anos, sou estudante de jornalismo, moro em Caucaia e desde o ano passado comecei a dar passos mais concretos em relação àquilo que é o meu grande sonho, que é a literatura. Atualmente tenho 2 livros lançados e pretendo continuar lançando livros e dando passos nesse caminho literário. Como é que foi esse processo de criação, escrito do seu primeiro livro, né, de poesia, Narciso Não Tem Forças para Sair? Qual foi a sua inspiração, Guilherme? Eu já venho escrevendo há algum tempo, já vinha escrevendo, e eu lembro um dia que eu fui para a praia, sozinho, né, algo que eu gosto de fazer, e eu lembro que eu deixei as minhas coisas na areia e entrei no mar. E alguns momentos depois, um rapaz, um adolescente, entrou. Era um adolescente gordo e eu ficava olhando para ele e diversos questionamentos vinham me surgindo. Primeiro, da coragem dele de estar ali, porque nós sabemos quantas pessoas às vezes deixam de fazer coisas que gostam, que querem, por medo do julgamento alheio. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu não tirava a camisa para nada. Que dirá para ir para o mar? E eu olhava aquele jovem, primeiro me admirava a coragem dele de querer estar ali ante esses olhares, mas ao mesmo tempo o meu sentimento foi se tornando uma indignação muito grande por pensar naqueles que não conseguiam tomar um banho na praia, frequentar certos lugares, fazer certas coisas por medo do julgamento das pessoas. Então eu lembro que eu fui para casa com esse sentimento de revolta e de indignação, mas ao mesmo tempo de impotência, de pensar que eu não podia fazer algo para tentar sanar isso, que não era só daquele jovem, mas de tantas pessoas. E eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a escrever algumas coisas, e quando eu percebi, eu já tinha tanto conteúdo que eu comecei a me aprofundar e disse, não, vou escrever um livro sobre isso. E aí começou esse processo de escrever Narciso Não Tem Forças para Sair. Nasceu de uma indignação, de uma impotência, de ver pessoas querendo ser felizes, ser quem são, mas não podendo porque outros não permitem. Eu acho que cada um de nós, em algum momento da vida, sempre teve esse momento de querer ser algo, de querer fazer algo, mas de não ser ou não fazer por medo do julgamento das pessoas. Qual foi a experiência, de você lançar o seu livro no auditório do Centro de Humanidades da UES, Como é que foi essa receptividade do público? Foi muito bacana e foi muito providente também, porque eu pensei em vários lugares para lançar o livro, mas alguns não davam certo, outros cobravam e era um valor muito alto que eu não podia arcar. E por acaso eu acabei encontrando um rapaz que hoje é um amigo, o Horácio, e nós conversando, um dia fomos para a praia, essa mesma praia que me inspirou o livro, saímos, e aí tempos depois eu comentando sobre a questão do processo, ele foi e falou que podia tentar o auditório da UES. E eu de prontidão fiquei muito feliz, agradeci,
caso ele conseguisse. E aí ele foi atrás para mim, conversou com quem tinha que conversar, solicitou, e aí deu certo. Em agosto do ano passado, eu fiz o lançamento do meu livro e pude contar com a presença de familiares, amigos, pessoas próximas, mas também de professores, tanto da faculdade quanto da época da escola. Teve uma professora que esteve lá presente, que eu não esperava que ela viria. Então, para mim foi muito significativo, porque em 2008 eu ganhei um curso de cartas escritas à mão dos Correios. E foi ela, a professora, quem coordenou esse processo. Eu lembro que eu tirei em terceiro lugar a nível estadual. Oh, yeah. E aí, tê-la naquele dia, para mim, foi muito significativo. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado, conversei com ela. Após o lançamento, ela me convidou para falar do livro lá na escola. Fazia muitos anos que eu não ia na escola. E aí, fui na minha escola, apresentei o livro, falei sobre esse caminho literário. Então, assim, foi extremamente valoroso para mim o evento do lançamento, e foi um primeiro passo, né? Um passo muito importante, né? De parar e pensar, eu estou lançando um livro. Aquilo que eu escrevi aqui, que primeiro foi indignação e que foi crescendo, foi importante para uma editora, foi importante para pessoas que estavam lá e foi importante para quem leu depois o livro. Você pode contar um pouco também sobre o seu romance Marés, né? Os Contos Fálicos de uma Casa, e por que você decidiu, Guilherme, lançar ele de forma independente, né? Como é que tem sido essa recepção do público? Meu primeiro livro, Narciso Não Tem Forças para Sair, eu trouxe até aqui para ilustrar, para mostrar. Ele é um livro físico, ele foi lançado por uma editora, a Caravana Grupo Editorial, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles abriram o processo de seleção, enviei o material, eles gostaram, decidiram que iam lançar. Então ele é vinculado a uma editora. O Marés, Os Contos Fálicos de uma Casa, que é o meu primeiro romance, ele é um livro independente. Independente de que sentido? Porque ele não está vinculado a uma editora. A Amazon, ela tem uma plataforma onde as pessoas podem se autopublicarem. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então eu fiz esse processo. Eu tinha esse livro, estava querendo publicar e aí quis testar, conhecer esse novo ambiente. E aí lancei o meu livro por lá e as pessoas podem adquirir ele para leitura de forma digital. Tanto para quem tem o Kindle, como também para quem quiser baixar no celular o aplicativo do Kindle. Então, se você não tem Kindle, mas você pode baixar no seu celular o aplicativo Kindle, que você consegue fazer a leitura também. E foi para mim muito especial escrever esse livro. Primeiro porque é o primeiro romance, então foi algo muito mais desafiador, é muito maior do que um livro de poesia. Você tem que se preocupar com o começo, meio e fim, criar personagens, criar diálogos e claro que tem a mensagem, né? Esse livro ele tem uma mensagem, Marés e os Contos Fálicos de uma Casa tem uma mensagem. E você me perguntou sobre a questão da receptividade, né? No meu Instagram, que é onde eu divulgo alguns dos meus trabalhos, onde você encontra os links para adquirir os livros, vez ou outra eu falo sobre a receptividade das pessoas. E Marés e os Contos Fálicos de uma Casa me surpreendeu muito. Porque quando você escreve, você tem até uma noção do impacto que aquilo vai ter na vida de alguém. Mas quando esse impacto acontece e chega em você, é totalmente diferente. Então, tiveram alguns testemunhos de leituras que chegaram a mim que eu fiquei perplexo. De como as pessoas se identificaram, de como as pessoas choraram com o que estava ali, de como as pessoas falaram de coisas muito íntimas a partir daquela leitura, de como foram se encontrando, se conhecendo, como aquilo foi conversando com elas e com sua própria história. Para mim foi muito positivo e continua sendo porque, vez ou outra, a partir do momento que as pessoas vão lendo, isso vai chegando até mim, né? Aqui eu tive uma alegria diferente, com Marés eu tenho outra alegria e eu acho que com cada livro vai ser assim, né? Uma alegria diferente, porque é uma proposta diferente, é uma mensagem diferente. Qual é a importância, né, da poesia e da literatura na sua vida e em sua formação como estudante de jornalismo? Por que você decidiu ser um jornalista? Em relação à leitura, eu acho que sempre me acompanhou desde que eu sou criança. Eu lembro que na época da escola, eu tive a sorte de ter uma escola que tinha uma biblioteca muito vasta. Então, na infância e adolescência, eu li muito. E com certeza isso me deu muito arcabouço para aquilo que eu posteriormente via descobrir como talento, como dom, como profissão, que é o que eu quero seguir, né? Eu quero seguir como profissão principal sendo escritor. Em paralelo a isso, eu vou fazendo jornalismo, né? Se tudo der certo, termina esse ano. E é muito interessante porque você vai tendo contatos com outras pessoas, com outros mundos, com outras narrativas,
com outros contextos. Isso vai enriquecendo. Porque eu acho que o bom autor, ele primeiramente é um bom observador. Porque ele vai contar histórias dos outros. Por mais que seja uma história que ele crie, mas tudo vai nascendo da observação. Então, na época da faculdade e até hoje, né, atualmente, eu vou tendo muito essa experiência de conhecer coisas, de conhecer pessoas, de explorar novas narrativas. Isso vai enriquecendo, né? E como eu falei, na época do meu lançamento desse livro, um professor da faculdade foi, né? E para mim também foi muito significativo ver um mestre indo ali aplaudir o seu trabalho, né? Alguém que você estava lá sentado ouvindo ele falar e aí se inverteu, ele estava sentado ouvindo eu falar, né? Então foi muito especial essa relação com o corpo docente, mas também com essa experiência com outras narrativas. Se você está gostando dessa entrevista maravilhosa com o nosso amigo Guilherme Rocha, escritor, estudante de jornalismo, você deixa agora um like no vídeo. Porque quando você deixa o like no vídeo, você fala para o YouTube que esse vídeo que você está assistindo é importante e o YouTube divulga na plataforma. Então vamos lá, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Como é que você enxerga esse mercado, né, editorial brasileiro atualmente e quais são os desafios para os novos autores lançarem suas obras? Pode ser que tenha alguém que está ali assistindo agora que tem esse desejo também de ser um autor igual a você. O mercado literário eu vejo ele como muito amplo e mais acessível para as pessoas. Porque antes se tinha muito movimento de depender sempre de editoras, né? E nem sempre você conseguia esse espaço, até porque são muitas obras produzidas, muitas obras boas, então conseguir espaço em certos locais era mais difícil. Hoje, com essas autopublicações, com as redes sociais, com a possibilidade de, por exemplo, você fazer um trabalho e conseguir disponibilizar um PDF, por exemplo. Então, assim, o leque é mais amplo, né? Então, hoje, eu acho que hoje você consegue lançar essa mensagem, lançar esse trabalho para que ele chegue nas pessoas de forma mais rápida. Mas existe ainda também a questão das editoras e é muito bom no sentido de você ter um respaldo, né? Porque alguém que tem uma experiência no mercado literário, que parou, leu sua obra e disse, não, isso aqui é importante para ser publicado. Então, querendo ou não, já dá um peso maior àquilo que você está fazendo, né? Mas há muitas possibilidades. Eu vejo muitas pessoas divulgando nas redes sociais os seus textos, né, os seus poemas, e tudo isso é muito relevante. Eu acho que a pessoa tem que primeiro entender qual é o espaço disso na sua vida, se vale a pena gastar seu tempo, a sua dedicação, porque leva muito isso. É tempo, é dedicação, e vendo que você tem essa identificação, se dedicar, né, a acreditar. Porque eu lembro que eu já tinha enviado esse conteúdo para uma outra editora, uma ou era duas, e nem tive resposta. E eu lembro que quando a Caravana respondeu o e-mail, né, falando umas coisas bem bacanas acerca do livro, confirmando que tinha o interesse de publicar, para mim foi muito emocionante, né? Eu lembro, eu estava lá no trabalho e vi aquele e-mail, aquela mensagem. E para quem deseja viver disso, né, como trabalho, como ofício, não é nem no sentido de uma validação, mas essas opiniões externas no sentido positivo, de alguém que olha para você e diz, é importante. Como também são os próprios leitores, como eu falava de Marés. É muito importante esse feedback do leitor, porque aquilo que estava na sua cabeça como uma ideia do impacto se encarna. E ali eu vejo que aquela palavra, aquela frase, aquela intenção chegou nas pessoas. E às vezes as pessoas se identificam com coisas que eu achava que as pessoas nem iam dar tanta atenção, né? Então, assim, a leitura é um processo muito único, muito pessoal. E eu acho que todo mundo tem algo a dizer, como também todo mundo tem algo a ouvir. Então eu acho que esse caminho literário é muito belo, muito importante. Então, se você acredita, se você quer, você deseja, comece, né? Comece a escrever, comece a revisar. Escreveu, deixa lá um tempo para maturar, depois volta para essa escrita, vê se é aquilo mesmo que você ainda quer dizer, né? E não tenha medo de lançar. E quando eu falo lançar, é tornar público, né, aquilo que você faz, aquilo que você acredita como verdade, como mensagem. Quais são os seus planos futuros, né, na área da literatura e quais projetos você pretende desenvolver? Tem algum projeto aí já no forno, Guilherme? Eu acho que assim, quem escreve nunca para de escrever, né? Esse livro, eu lembro que eu fiz ele em 2021, se eu não me engano.
E ele vai ser publicado em 2023, 2 anos depois. Mas depois dele, eu já tinha escrito outras coisas. Maré já estava acontecendo, já estou escrevendo outras coisas. Eu concluí um há pouco tempo, e aí enviei para um processo de avaliação. Já estou escrevendo outro. Então, assim, é um processo muito contínuo. Porque, primeiramente, eu escrevo para mim. Eu escrevo porque isso me gera um prazer, me gera uma realização, uma identificação. Eu acho que quando você exerce o dom, seja qual for, o talento, seja qual for, que você tem a aptidão, isso te traz um prazer. Isso te gera um bem para você. Então, primeiro eu escrevo para mim. Então, eu não paro de escrever. Eu estou sempre escrevendo porque me faz bem. E aí tem algumas coisas das que eu escrevo que se tornam públicas, né? Mas em relação a novos projetos, como eu falei, eu escrevi um outro livro de poesia, enviei para um processo de avaliação, né? Vamos esperar o resultado, e já estou escrevendo um quarto, né? Que é o outro romance. Esse que está em avaliação é poesia, estou escrevendo um outro romance, porque sempre há coisas a dizer, né? É a minha forma de me expressar. O Thiago trabalhou comigo, ele sabia que eu não era muito de falar. Eu ficava muito quietinho, muito calado. E a escrita é a forma que eu me expresso. Eu sempre, por mais que eu consiga falar bem e explicar as coisas, mas eu sempre consigo me expressar melhor escrevendo. Eu consigo falando, né, como estou conversando com o Thiago agora. Mas escrevendo eu consigo trazer uma verdade ainda maior. Eu acho que é muito isso, assim. Quero continuar, vou continuar escrevendo. E em alguns momentos isso vai se tornar algo público, né, para que as pessoas possam ler, se identificar. E nessa ótica da literatura como um agente transformador. De não só ser apenas algo de entretenimento, mas eu acho que a literatura, como a arte de forma geral, tem essa capacidade de transformar. Me transforma a partir do momento que eu escrevo, transforma quem lê, transforma quem vê, que às vezes nem lê o livro inteiro, mas é uma frase, algo, e aquilo já gera uma reflexão. E eu acho que toda reflexão já é a semente de uma transformação. Guilherme, eu vou fazer uma pergunta bônus, não está aqui no roteiro. Se você pudesse definir na sua vida a literatura em uma palavra, qual seria? Hoje, eu diria que é o âmago. O âmago é aquilo que é o centro, é aquilo que é basilar. Então, eu acho que hoje minha vida vai se construindo a partir em cima da literatura. Não apenas como carreira, mas também como uma expressão do indivíduo que eu sou, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero para mim e para os outros. Então eu acho que hoje a literatura é o âmago das coisas na minha vida, né? Me norteia muito e me salva muito. Eu escrevo porque me salva, né? É tão engraçado porque às vezes eu passo longo tempo, né, escrevendo 1h30, 2, e não porque eu me impunha isso, eu nem percebo de tão prazeroso que isso é. Então vai me salvando de muitas formas. E quando eu vejo tudo concreto, né, quando eu vejo as mensagens assim, vai se materializando esse ato de fé que eu fiz. Tanto que, eu lembrei agora, eu falei, que eu tatuei no meu braço aqui um trecho do Narciso Não Tem Forças para Sair, que fala exatamente disso, né? Diz o seguinte: fé é estrela, distante, brilhante, no oculto da alma não morre. E aqui fé, mais do que um credo, mas a crença naquilo que você tem como verdade. E para mim, ser escritor é uma verdade. Então eu tatuei para que quando vier o desânimo, quando vier as intempéries nesse caminho, eu sempre olhar para cá, que foi o primeiro, e acreditar, e recomeçar, e insistir. Esse é o primeiro filho, então ele vai ter sempre vai ter um carinho maior. Primogênito, né? Então, assim, olhar para todo o caminho que eu percorri com ele, aonde ele me levou, as pessoas que me levou a conhecer, usá-lo como uma catapulta, né? Nos momentos de desânimo, de descrença. E eu quero aqui te agradecer, né, por sua presença. Olha que entrevista maravilhosa que você me deu o privilégio de passar aqui para quem está assistindo. Mas agora eu quero que no final você possa divulgar também o seu trabalho, o seu livro. Inclusive, quem está assistindo esse vídeo, na descrição dele tem todos os links para você acessar e também comprar. Como é que faz para adquirir, né, Guilherme? No meu Instagram, como eu falei, eu uso para divulgação do meu trabalho. E lá na minha bio tem um link que você pode encontrar tanto para Narciso, que é o livro físico, que você compra lá, como também para Marés, Os Contos Fálicos de uma Casa,
que aí você também consegue encontrar ele de forma digital. E aí eu peço licença, Thiago, porque... Toda. Eu disse, não, eu tenho que declamar algo, eu tenho que falar algo, né? E aí eu selecionei um dos poemas para declamar, para finalizar o nosso momento, né? Só para as pessoas entenderem um pouco de que fala Narciso, né? Eu falei a origem dele. Quando eu fiquei refletindo e escrevendo sobre Narciso, eu me lembrei muito do mito de Narciso, que diziam que ele se admirou tanto de si, era tão vaidoso, que morreu afogado. Olhou o reflexo dele num lago e caiu afogado. E eu lembro que eu fiquei pensando nisso, e aí me veio um insight, assim, sabe? Uma reflexão. E se, ao invés de Narciso ter caído ali porque ele se admirava muito, e se talvez não foi alguém que o empurrou por não suportar ele amando quem ele era? Isso foi um insight pro livro. E aí é sobre essa experiência dessa pessoa que é empurrada nessas águas. Depois essa uma pessoa se tornam muitas. E aí eu vou falando de todos esses que são empurrados nessas águas da discriminação, do desrespeito, das violações. Então esse livro fala sobre isso. Fala para essas pessoas, né? Para pessoas trans, para negros, para indígenas, para pessoas gordas, para LGBTs. Então esse livro é para essas pessoas, né? Para que por mais que sejamos empurrados nessas águas, saibamos que somos mais fortes do que isso. Ele é um livro de denúncia, porque fala um pouco disso, mas é também um livro de um desejo, um incentivo, de um orgulho acerca de quem nós somos. E aí eu separei um poema que vou... Uma honra agora, né, ouvir o Guilherme. Diz assim: no afago, Narciso chorava. Cachoeira fluente, cálida, salgando tranquila o sorriso que esboçava. Como quando menino, que defronte o reflexo, comprazia-se na descoberta. Dos dedos na fronte, no desarranjo corajoso, de encarar-se e rir até doer. Confuso, Narciso ainda chorava. Agora as lágrimas como torrente, um rio copioso apagando o sorriso que esboçava. Como quando o reflexo tornou-se suplício, vexame, cova, escondimento. Dos dedos sobre a fronte, do desassossego exacerbado, do medo de encarar-se e morrer. Gente, eu tô aqui tudo arrepiado. Que coisa linda, Guilherme. Olha, eu fiquei aqui impressionado com a sua sabedoria, né? Com a sua inteligência, mas também com a sua delicadeza na literatura, na escrita, que isso, olha, algo a todos conhecerem. Por isso que eu peço aqui, para quem está me assistindo, por favor, gente, vamos apoiar, divulgar o trabalho do Guilherme, que com tanta maestria está se destacando na literatura, viu, Guilherme? Eu que agradeço e motivo realmente você a adquirir Narciso, adquirir Marés. E como eu falei no meu Instagram, a cada feedback que eu vou recebendo, eu vou me encorajando ainda mais a dizer: compre, não no sentido apenas de ajude um novo autor, mas também porque eu vou entendendo que a mensagem é muito importante, que já chegou para algumas pessoas, gerou essa reflexão, esse impacto, e essa mensagem pode ser para você também. Tanto de Narciso, Não Tem Forças para Sair, como de Marés, Os Contos Fálicos de uma Casa. E como eu falei, tá lá no meu Instagram os dois links que você adquire, tanto esse que é livro físico, quanto o Marés, que é um livro digital, que você pode ler por Kindle, para quem tem Kindle, ou então baixar no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo Kindle, que você consegue ler da mesma forma. No final do vídeo, eu sempre peço para o convidado dizer uma palavra para quem assistiu até o final. Quem assiste até o final, para a gente saber que acompanhou toda a entrevista, tem uma palavra-chave. Então, qual é a palavra de hoje? É um verbo importantíssimo, que mais que uma palavra, é um pedido. Leia. Então escreva aí, leia. Então leia e comente também agora no comentário para você receber um coraçãozinho. Guilherme, muito obrigado. E eu te espero mais vezes aqui para divulgar o seu trabalho, novos lançamentos para também vir aqui no canal, viu, Guilherme? Eu é quem agradeço, Thiago, seu carinho, a sua receptividade. É uma alegria vê-lo, conversar com você ainda mais, né, nessa ótica nova, né, na literatura. E sim, quando eu tiver um próximo lançamento, com muita alegria, com muito prazer, eu venho aqui no seu programa para falar, conversar e
fazer com que a literatura chegue cada vez mais longe. Olha, se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like no vídeo, isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você sempre ver as novidades que eu lançar aqui no YouTube. E ative o sininho na opção Todos, porque assim o YouTube vai entregar mais conteúdos aqui do canal. A você, um grande abraço e até o próximo vídeo!